O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, e não existe árvore ruim que dê bons frutos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, com esta celebração dominical, estamos encerrando esta primeira parte do tempo comum. Embora terça-feira até depois de amanhã ainda estamos nesse tempo. A partir de quarta-feira começa um outro tempo, o tempo da Quaresma, preparação para a Páscoa. E esse ano, como no ano passado, 2020, devido à pandemia gerada pelo coronavírus, as cidades do Brasil, onde é mais forte, o carnaval, e vem turistas de longe. Em alguns lugares as pessoas ainda conseguem organizar algum encontro, sítios, mas o mundo ainda respira insegurança, medo, e agora não só também por causa do coronavírus, que ainda continua, por isso ainda estamos de máscaras, a maioria. Nessa hora a gente tira um pouco, depois ao voltar para ali colocamos novamente. Fico imaginando o sacrifício de vocês com essa máscara já, aí há quase 2 anos. E há pouco nós rezamos, antes da primeira leitura, depois do glória, aquela oração, que junta os pedidos, que ele oremos, convite que o padre faz para rezar em silêncio. Na oração que se segue, os pedidos são coletados nesta oração. E aí no folheto, quem está aí com o folheto, em casa, quem está acompanhando, nós pedimos a Deus, para que esse mundo possa decorrer na paz, os acontecimentos deste mundo decorram na paz que Deus deseja, e a igreja possa servir ao Senhor, Deus, alegre e tranquila. Esse foi o pedido que fizemos há pouco. Os acontecimentos deste mundo decorram na paz que Deus deseja. Infelizmente, estamos sofrendo com essa paz que está ausente principalmente com ordens
e decretos e mandos daquelas pessoas que chamamos de poderosas, entre aspas, mas na verdade são muito fracas porque o máximo que elas conseguem, embora causa muita dor, sofrimento, terror, e aí é o que o Papa Francisco falava e lembrávamos no início da celebração, a perversidade de pessoas que, tendo o poder na mão, tendo tudo para poderem trazer de fato uma paz que foi assinada por várias nações, mas enquanto houver essa ganância, esse coração ruim, como o próprio Jesus lembrou no Evangelho de hoje, e o livro do Eclesiástico também, na primeira leitura, trazia e nos trouxe essa passagem em que os defeitos aparecem logo quando se passa pela peneira, no caso dos elementos ou alimentos que se passam pela peneira, os refugos, o que não presta se destaca logo, ou então aquele vaso que é colocado no fogo e ele vai rachar se não estiver bem consistente. Aí vem a força da palavra, que revela que a pessoa é. Porque se a pessoa no seu coração, ela trama no seu cérebro, na sua mente, projetos ruins, gananciosos, hediondos, ela vai também elaborando isso, e às vezes até usando palavras boas também, mas depois o seu coração, as suas atitudes vão mostrando a sua hipocrisia, a sua falsidade. Por isso, na primeira leitura, a palavra que nos ilumina para dizer assim, não elogiar ninguém antes de falar, porque a palavra vai revelar o que a pessoa é. Nossas palavras dessa semana e ao longo da nossa vida, o que revelam o que nós somos? Nossos dirigentes, em quaisquer áreas, no município, por exemplo, no estado, no Brasil, no mundo, nós temos um chefe de estado, que é o mais respeitado entre todos e que há muito tempo tem pedido pela paz, rezando, especialmente nesses últimos dias, e agora, na sexta-feira, esteve também na embaixada russa, pedindo para cessar a guerra, para que parem de atacar, conversando também com o presidente da Ucrânia. Esse chefe de Estado, vocês já devem saber de quem estamos nos referindo, o chefe do Vaticano, que é o pastor da nossa igreja, Papa Francisco, que na oração do Ângelus de hoje, chamava essa atenção de milhares de pessoas que estavam ali na praça acompanhando o Ângelus, para esse compromisso com a paz. Passadas tantas gerações antes de Cristo e depois de Cristo, ainda não encontramos ou não usamos o remédio. O remédio existe pela paz, mas não utilizamos esse remédio. Porque também não adianta só a gente rezar, por exemplo, pela paz lá na Ucrânia, pela paz no mundo, se dentro do nosso coração não estamos em paz. Se às vezes brigamos por qualquer coisa na nossa casa, marido e mulher, pais e filhos, vizinhos, as brigas então nas redes sociais, as defesas, aliás, nem digo defesas de partidos, de ideias, mas os ataques mútuos nesse mundo assim digital. E aí, comentando o Evangelho de hoje, interessante, né, o Papa Francisco destacando dois verbos, o verbo olhar e o verbo falar. Olhar. O olhar, o cisco no olho do outro, quando a gente corre o risco de ter uma trave, ou seja, um defeito maior. E como é que Deus nos olha? Deus nos olha com amor, com compaixão. Deus, Ele não nos olha pelos nossos pecados, mas oferecendo a graça de podermos nos arrepender e começar uma vida nova. Assim, irmãos e irmãs, nesse olhar que o bom Jesus tem para todos nós, Ele que está vivo aqui no sacrário, o corpo de Cristo, nessa imagem, e depois ali na Basílica, no santuário, expressando através dos artistas, que também na pessoa do Aleijadinho colocaram assim os profetas em frente a esta Basílica, profetas estes que sofreram na época,
com reis religiosos que faziam alianças espúrias, alianças erradas, com reis pagãos, que iam contra também a fé que Moisés recebia para libertar o povo do Egito, apresentando o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, para que ninguém mais oprimisse ninguém, para que as pessoas pudessem de fato conviver bem umas com as outras, não houvessem mais estrangeiros sendo discriminados, mulheres, leprosos. Então essa palavra que os profetas denunciavam, rezavam, as pessoas faziam jejum, colocavam incenso para adorar a Deus, mas muitas vezes a oração também não atingia o seu objetivo, porque o coração não estava bem. Internamente as pessoas também se degladiavam, queriam passar em cima umas das outras. Mais uma vez Deus está nos dando esta oportunidade. Infelizmente, com a pandemia do coronavírus, em que esperávamos uma melhoria, não simplesmente uma volta ao normal, mas uma volta ao normal da origem da criação, em que o homem e a mulher contemplam a criação e vão assim se extasiando com a obra de Deus. Deus viu que tudo era bom, por isso cantamos há pouco, como é bom agradecer ao Senhor, sua criação, seu amor por nós, as pessoas que Ele coloca ao nosso lado. E se nós, como vimos da carta de Paulo aos Coríntios, somos esses seres corruptíveis, seres mortais, que passam também pela morte, a matéria que é corrompida ou que vai se deteriorando, vai chegar um tempo que esse ser corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Esse ser mortal vai ser vencido pela imortalidade, graças àquele que também teve seu corpo trucidado, teve seu corpo violentado, parecendo mais um verme do que um homem, traído, cuspido, caindo várias vezes até a cruz, mas ali perdoando quem tirava sua vida, oferecendo o paraíso a quem lhe pedia para que naquele momento, naquele hoje estivesse com Jesus, oferecendo a sua mãe o discípulo amado. Hoje esse Jesus acolhe você que é pai, mãe, filho, filha, avô, todos nós, para oferecer para nós mais esta oportunidade de rezarmos sim pela paz, fazer jejum, mas dentro do nosso coração também, trabalharmos por essa paz interior, essa paz com o nosso semelhante, essa paz que precisa ser expressa também no mundo digital, nas redes sociais, e pensarmos como que Deus deseja que os acontecimentos deste mundo decorram, porque a igreja ainda não consegue servir a Deus de maneira alegre e tranquila, enquanto um de seus membros sofre opressão, sofre injustiça, sofre o desamor. Mas infelizmente são vários membros da igreja, por sua própria responsabilidade também, que brigam, que se colocam à frente uns dos outros, disputando espaços, disputando poderes, e aí essa paz não acontece. Por isso, antes da profissão de nossa fé, peçamos ao bom Jesus esta graça de também podermos falar aquilo que está dentro do nosso coração, e como Jesus terminou na parábola de hoje, a pessoa boa tira coisas boas do seu bom coração, mas infelizmente a pessoa má, comparada àquela árvore má que tem frutos ruins, não vai conseguir oferecer frutos bons. Um instante de silêncio, meditemos. Quem está sendo árvore boa? Quem está sendo árvore ruim? E como sermos todos árvores que deem bons frutos?